Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Rafaela Martins e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado. E por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Tratarmos das definições sobre EPC há 2 semanas aqui no nosso podcast, também no Dados na Mesa, que discutiu possibilidades de estudo com os estudos culturais, falamos que ainda são poucos os estudos que tratam do consumo de bens simbólicos e mercadorias culturais. Chegou o dia de tratar disso a partir da análise sobre os fãs. Para isso, o Jogando Dados recebe nesse episódio a Ayane Amado, mestra em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe e que faz parte do grupo de pesquisa OBSCOM-CEPOS, também da UFS. A Ayane é uma das 3 finalistas do Prêmio Francisco Morel da Intercom, a partir do artigo Intersecções Teóricas entre Economia Política da Comunicação e Estudos de Fãs, apresentado no grupo de pesquisa da EPIC no evento do ano passado. Oi, Ayane, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Obrigada por me receberem, estou muito feliz com o convite. Ai, obrigada a você. Hoje nós estamos muito empolgados para poder conversarmos um pouco sobre fãs. E aí, pessoal, tá tudo bem por aí? Manuel, Anderson? Oi, Rafa, tudo bem? Tá tudo ótimo. Vai todo mundo achar que eu tô enlouquecendo, mas hoje eu vou dizer que tá muito calor. Então, estamos passando já uns dias de bastante calor e todo mundo já deve ter descoberto a vacina, né? Porque tá todo mundo aí pela rua. Tivemos uma série de situações esdrúxulas aqui neste fim de semana, no estado do Paraná, pessoal indo para as praias de Água Doce, etc. Enfim, estamos aqui nos resguardando, Rafa. E você, Anderson, tudo bem por aí? Tá passando calor também? Como é que tá a questão do corona? Aqui esquentou um pouco mais no final de semana, né? Aqui no Nordeste, a gente tá falando que Sergipe também tá. Então, pessoal, que muita gente voltando da praia, como se nada estivesse acontecendo, e aproveitar para citar o que eu escutei num podcast novo do Chico Sá, é um texto do Arthur de Vargas Llosa, que ele disse que uma máxima brechtiana é não partir do algo bom, mas do novo ruim, né? Acho que em vários sentidos políticos, humanitários, sociais, nunca Brecht estava tão certo. Isso numa, enfim, o Brecht se encontrava com Benjamin no final dos anos 30, e aí o Benjamin escreveu alguns relatos sobre esses encontros. Manuel e eu mesmo estávamos procurando a fonte de um desses na semana passada. E aí teve essa frase também que está na revista Cult, texto do Arthur de Vargas Jorge, que é professor de literatura da Federal de Santa Catarina, né? A gente está tratando o novo normal como se fosse o bom anterior quando tem muita coisa ruim, né? Porque a gente não pode ir para estádio, não pode xingar técnico novo, não pode, se fizer gol onde pode ir para estádio, não pode abraçar ninguém e tal. Então, é uma situação delicada esse novo que a gente está vivenciando nas últimas semanas. Mas vamos lá, né? Vamos para o episódio que a gente trata um pouquinho das coisas relativas a fãs. Então dá para animar e pensar um pouco mais, né, na IPC, um tema tão importante que dialoga claramente com a parte de consumo. Por aqui eu também tô passando bastante calor, é o fim do verão, né? Mas as temperaturas estão bem altas. E também com toda essa questão de coronavírus, muito, muito boa a frase, muito boa a citação. Mas então, bora lá, vamos começar. Como disse na introdução do episódio, o estudo do consumo não é comum na EPC brasileira. Ayane, o seu trabalho sobre fãs é ainda mais pioneiro. Então, antes de falar dele e da intersecção com a EPC, poderia nos apresentar o que você chama no artigo de 3 ondas de estudo? Então, para conseguir conciliar EPC e estudos de fãs, eu tive que fazer uma revisão das duas coisas. Inicialmente, eu estava procurando alguma referência que
tratasse dos fãs a partir da EPC ou alguém dos estudos de fãs que citasse a EPC de uma forma aprofundada. Acontece que eu não achei isso e eu percebi que eu meio que ia ter que fazer essa aproximação inicialmente, que resultou num artigo que está concorrendo ao prêmio na Intercom e é o segundo capítulo da minha dissertação. Mas até chegar lá, eu fiz essa revisão completa e eu achei que cabia apresentar um pouco dos estudos de fãs e da EPC para depois conseguir fazer essa convergência entre os dois. As 3 ondas que eu cito são as 3 ondas dos estudos de fãs, que alguns autores consideram. A primeira surge com o livro Textual Approaches, do Jenkins, que é considerado o marco inicial, e ele vai dar o tom de como vai ser todos os estudos dali para frente. Então, tem a perspectiva do pesquisador insider, pesquisador orgânico, né, que até hoje é muito validada nos estudos de fãs, para evitar todo o estigma e a estereotipização que a gente conhece, né, que não só na academia impera sobre os fãs. Então, ele meio que prega que para se estudar fãs de uma maneira apropriada, teria que ser um fã fazendo isso, claro que com distanciamento científico e tal, mas tendo já essa perspectiva insider. E aí ele vai dar esse início nessa primeira onda, que é muito focada em legitimar o campo. Então, é meio que uma bagunça de vários temas diferentes, várias abordagens, tem um pouco de psicologia, tem um pouco de estudos de recepção, mas não está meio consolidado ainda. Já na segunda onda, os autores vão entendendo mais como acontece o campo, e aí vai ser no começo dos anos 2000, vai ter um foco muito grande em internet, e a cultura de convergência, vem o livro da cultura de convergência, que vai consolidar e dar mais aporte ainda. Então, até hoje é o livro mais citado dos estudos de fãs, é a grande referência, que também é do Jenkins. E dos anos 2010 para cá, vem surgindo a terceira onda, que é considerada ainda atual, que vai voltando um pouco para os estudos culturais. Então, já vai entendendo o fã mais a partir da sua identidade, do seu lugar dentro dessa lógica inteira. Vai focar muito em raça, em sexualidade, tem estudos de fãs a partir de questões de gênero. Hoje eu já percebo que essa lógica está imperando em relação às discussões sobre internet, cultura participativa, economia da dádiva, ou gift economy em inglês, né? Mas ainda assim, acho que tem um foco muito grande na internet. Já no Brasil, a gente parece que está sempre um passinho atrás. Eu acho que porque demorou para essas obras serem traduzidas e os estudos de fãs chegarem no Brasil, né? Demora exatamente 10 anos. Então, Jenkins publica o Textual Approaches em 92 e a primeira dissertação sobre fãs vai chegar no Brasil em 2002. E aí parece sempre que a gente tem esses 10 anos de lapso. Então, a gente ainda está muito focado em internet, muito focado em cultura participativa, que é um problema, porque no Brasil a gente não tem acesso democrático, né? Apesar de ter esse discurso, a internet não é uma realidade para todo mundo. Então, a gente perde ao não discutir essas questões que seriam muito caras para o Brasil, para estudar o fã no Brasil, mas a gente ainda está muito focado no que seria na segunda onda. É muito interessante. É legal entender as 3 ondas para também fazer meio que uma contextualização histórica, né, dos estudos e para a gente se situar, né? Entender onde é que está o Brasil nisso tudo e tal. Bem legal. E aí, Anne, já na introdução do seu artigo, há ponderações de Primo sobre os estudos dos fãs precisarem considerar, abre aspas, as estratégias de poder do grande capital midiático e suas formas de cooptação das utopias libertárias da cybercultura, fecha aspas. A EPC se encaixaria justamente aí, certo? Você trabalhou em sua dissertação para isso? Sim, como eu falei, uma parte do primeiro capítulo e todo o segundo capítulo foi tentando fazer mesmo essa ponte, que eu busquei a partir da introdução do fã, entendendo qual era o lugar do fã nessa lógica da indústria cultural. Quais que seriam os benefícios dele para a indústria cultural, quais que seriam as estratégias que a indústria cultural tem de capturar esse fã, se a indústria cultural realmente quer o engajamento, o consumo de fãs, ou se é prejudicial para ela de alguma forma. Então, eu fiz algumas considerações. Claro que não foi exaustivo, porque nem era o tema, não era algo pensado, né? Acabou sendo necessário para conseguir tratar o meu objeto pela linha teórica que eu queria.
mas eu fiz meio que um apanhado inicial, meio que também na esperança de que pessoas possam ler e se inspirar e continuar seguindo, tratando de fãs pela EPC, porque eu acho que é muito importante fazer isso, né? Existe uma tendência a se falar de fãs nos estudos de fãs de uma forma como se o fã fosse autônomo, como se não existisse nenhum interesse por trás do consumo dele, que o afeto que ele tem, o consumo que ele tem fosse completamente a partir da vontade própria, que, claro, não deve ser desconsiderado, a vontade do fã é muito forte e é dele, mas a gente sabe que existe uma indústria muito forte, muito poderosa que o antecede, que vai delimitar quais produções vão ser feitas, como que essa produção vai chegar até ele. Então isso também tem que ser considerado e não é nos estudos de fãs. Então foi isso que eu tentei fazer. Exatamente. Acho que daí o papel da EPC ser tão importante, né? Porque vai mesmo desanuviar essas estruturas que às vezes a gente não consegue ver tão claramente, né? Ver essas relações de maneira tão direta. Muito legal. Anderson, nós falamos na semana passada sobre a falta de referências na EPC sobre futebol, que foi quando você começou a estudar esse objeto, né? A Yane comenta no artigo que vivenciou a falta de estudos anteriores para estudar a fã nessa perspectiva teórica. E você também teve essas dificuldades, né? Como que você observa isso? Ela até comentou um pouco nas respostas anteriores sobre isso. Que, assim, né, uma das coisas que eu tento, né, sempre considerar é que a EPC tem, apesar de ter algum tempo, digamos assim, né, em termos de estrutura, você falou isso em alguns episódios, né, lá do final dos anos 80, mas especialmente a partir dos grupos da Laíque e da Intercom, ali na primeira metade dos anos 90 para cá, é um tempo considerável, tem pesquisadoras e pesquisadores em alguns programas de pós-graduação e tal, mas ainda assim somos poucos, né? Somos poucas pessoas que optam pela economia política da comunicação ou que são orientados em programas a partir dessa linha, né? Então, linha, eu acho que claramente só nos programas de comunicação em Sergipe e no Piauí, que você tem uma linha, e claro, em Londrina, né? Que você tem uma linha de pesquisa sobre isso, é muito pouco se a gente pensar. Em termos de quantidade também, né? Agora na Olympic Brasil a gente vê muito bem esse cenário quantitativo, porque é uma área que acaba dialogando com muitas áreas afins, seja, no meu caso, estudos de comunicação e futebol, Daiane, estudos de fãs, comunicação comunitária, como a gente teve como jogar dados do final de semana com Adilson Cabral, que destaca isso, e entre outras áreas que às vezes a pessoa se acha mais tranquila de se trabalhar mais para uma área do que propriamente com a EPC, né? Muito mais dialogando com a EPC do que a partir dela. E aí o desafio que acaba sendo colocado, né, com alguns objetos de estudo, com diálogo com algumas outros subcampos científicos, é esse, de meio que abrir o nosso subcampo em termos conceituais, a partir da utilização de determinadas categorias que, digamos, sejam mais tradicionais na nossa área, para analisar um outro objeto teórico, né? O trabalho da Daiane é interessante, né, porque é algo que eu sempre bato na tecla, que a economia política da comunicação acaba tratando pouco, né, do consumo, né? Não só eu bato na tecla, quanto também quando a gente fala das possibilidades de trabalhar nessas áreas de trabalhar com os estudos culturais, a gente tem muita coisa que poderia avançar nesse diálogo justamente nessa última parte, né? Indo literalmente mais, como a gente tratou até num dos episódios com o Júlio Arantes, né? Que é a questão do trabalhar a comunicação no chão de fábrica, fazer esse tipo de observação, enfim, para além, inclusive, da mediação tecnológica. E aí esse trabalho ajuda para que a gente consiga observar um outro caminho, né? A parte desse consumo e desse consumo mais de forma com a interação que é possível pela internet, né? De produzir outras mercadorias, de você ter propaganda e publicidade, como mostra inclusive a política grande nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de forma mais direcionada a partir desse reconhecimento e dessa melhor divisão entre grupos e tudo mais. Isso ajuda bastante para que a área avance, mas eu não sei o que eu
vejo muito nesse caso é como uma oportunidade mesmo de crescimento nessa perspectiva teórica, né? De pegar um objeto inédito para quem estuda a partir da EPC e poder desenvolver toda uma linha a partir disso e claro, né? E vir depois disso um outro trabalho que após uma colocação mesmo profissional, você começar a seguir nessa linha, nesse objeto, né, com os diálogos com outras áreas, mas também pensando em formação e outras coisas, né? Então é todo um processo que eu particularmente vejo como uma oportunidade, apesar de ser um grande desafio, especialmente quando a gente está em mestrado, enfim, quem tem menos tempo e tudo mais. Porque, até falo isso porque é algo que a gente comenta muito, né, internamente na produção Jogando Dados, que a gente já tratou aqui das questões de gênero, das questões raciais em programas separados, entre outras coisas, está tratando hoje dos estudos de fãs, tratamos do futebol na semana passada, que são temas, são objetos de estudo que não são tão comuns, mas que super valem a pena estudar. Lembro que a gente teve uma conversa rápida quando a Ayane apresentou o trabalho no ano passado, que eu sou de uma perspectiva que ainda que o objeto de estudo vá necessitar ou vá indicar, né, metodologias ou procedimentos metodológicos específicos, pelo menos para conseguir descrevê-lo e ter um diálogo, mas eu não consigo ver, até porque a economia política da comunicação tem como base a perspectiva do materialismo histórico e dialético, da totalidade social, objetos que não possam ser estudados necessariamente por ela, né? A visão da EPC é que vai exigir outros tipos de conhecimento e outro tipo de leitura e forma de interpretação, né? Já que o materialismo histórico dialético diria até que é mais uma perspectiva filosófica propriamente dita do que uma perspectiva metodológica no sentido clássico de outras definições. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade que se abre e quem estuda a partir dela tem que observar isso também, né? Que a gente pode avançar, então é conquistar espaços. Ela cita numa nota do artigo que em 5 anos, né, 2015, eu acho, até 2019, nos 10 anos, 5 anos, aliás, GP, do grupo de pesquisa de economia política na Intercoin, nos últimos 10 anos da revista EPT, que não há publicações sobre fãs, né? Eu lembro que eu fiz algo semelhante em relação a futebol anos antes de 2014 e diretamente sobre futebol eram só 2 trabalhos e um deles era meu, né? Um artigo em 15 anos de revista EPT que o outro era de uma pessoa da educação física. E aí, assim, é algo que vai acontecer muito porque somos poucas pessoas e, além de tudo, por conta das necessidades de escolha, às vezes, mesmo a pessoa que pode ter estudado EPC nisso num mestrado, que teve uma ideia para um artigo, pode ter ido para outras áreas depois, ou pode ter escolhido dialogar mais com outras áreas do que com EPC, né? Então, não necessariamente a área não quis estudar aquilo, mas às vezes é porque ninguém nunca pensou em estudar e como somos poucas pessoas, né, não teve, cada uma foi olhar para uma coisa diferente, não teve essa oportunidade, ou não teve mesmo esse interesse, né? Porque eu faço questão, e com isso eu encerro, né, eu faço questão de falar isso porque é muito comum na Olympic Brasil, né, a gente discutiu isso quando falou tanto no episódio de gênero quanto de raça, parecer que é uma linha que é uma opção política não estudar certas coisas. Às vezes nem é, às vezes é porque ninguém se tocou, porque talvez a gente esteja na fase de estudos mais empíricos, muito mais nessa geração de 2011, 2012 para cá, né, de sair dos estudos, vamos analisar um programa de TV, vamos analisar na verdade, mercados de TV aberta, fechado, algo do tipo, né? De poder pegar estudo empírico muito mais específico, né? Então, é a Bruna estudando o esquenta, a Ayane estudando os fãs, eu estudando futebol, enfim, em determinada perspectiva, em determinado recorte. Então, talvez seja parte do próprio desenvolvimento enquanto campo científico. Verdade, Anderson. E pensando nessas questões mais empíricas, assim, mais da praxis da vida mesmo, a gente consegue pensar em um monte de exemplo do tanto que é importante entender essa relação fã e esses produtos midiáticos que são os artistas, né? E os produtores desse conteúdo que o fã vai assimilar, assim.
Enquanto você estava falando, eu lembrei, por exemplo, é muito comum hoje em dia que as cantoras pop norte-americanas lancem marcas de maquiagem ou têm seus nomes vinculados a perfumes. Quer dizer, isso existe desde sempre, né, entre as estrelas. Mas acho que antigamente existia uma coisa mais da assinatura do nome, né, de vender pela marca. E hoje em dia elas assumem um papel empreendedor com suas próprias equipes e etc e tal, e vão criando uma vastidão de produtos e vão ampliando essa ideia de que esse fã vai consumir uma série de coisas que tem a ver com aquele artista, que não é só a música, que não é só o produto cultural, enfim, vai embrenhando por várias outras questões. E também eu lembrei de questões de fãs de marcas mesmo, assim, pessoas que são super fãs do iPhone ou qualquer coisa do tipo, que ficam nas filas das lojas, né, para comprar o produto e toda essa questão. Então, no fim das contas, a gente está falando de relações de mercadoria, de trabalho, de consumo, enfim, tudo que concerne ser, né? E por falar em trabalho, essa é uma categoria conceitual importante, né, para os nossos estudos na economia política da comunicação. E o trabalho também é citado nas pesquisas sobre fãs. Ayane, o que do trabalho de fãs poderíamos discutir a partir dessa base teórica? Então, o trabalho é discutido no FAN, nos estudos de fãs, é chamado de fan labor ou fan works, mas é por uma interpretação conceitual muito diferente da que é a corrente brasileira da EPC especificamente, né, que é que a gente fala aqui, da que a gente entende. O trabalho nos estudos de fãs, ele é entendido por qualquer ação do fã que vá se reverter em alguma forma em lucro para as indústrias culturais, que é basicamente qualquer atividade do fã. Então, a produção de fanfictions, de fanfilmes, o marketing espontâneo, né, através de hashtags e fancams, que no Twitter hoje qualquer notícia vai ter fancam de K-pop. Isso tudo é considerado trabalho, só que não é assalariado, não tem um vínculo, um contrato, nada do tipo. Então, a gente da EPC não vai entender como um tipo real de trabalho. Eu achei até um artigo que fala de trabalho de fã, dos estudos de fãs, citando a EPC a partir do Fuchs. E a lógica do prosumer, do Dallas Smith, só que é algo que eu tentei manter uma distância. Eu entendo que seja uma atividade muito importante para se discutir quando se fala de fã. Claro que a indústria cultural quer que esse tipo de atividade aconteça e vai reverter positivamente para ela de alguma forma, seja em convertendo o valor simbólico em valor econômico, seja atraindo mais pessoas, mais consumidores, seja fazendo um tipo de intermédio entre o produto e o consumidor que não seja fã, né, com downloads, legendas, todas essas possibilidades, resenhas, mas eu não vou chamar de trabalho. Seriam mesmo essas atividades que funcionam pela lógica da economia da dádiva, mas o trabalho que a gente vai entender pela perspectiva da EPC vai ser outra coisa. E aí o fã não vai trabalhar, a não ser que, e aí são casos que acontecem, a própria indústria cultural vá se apropriar de uma forma que seja pagando, contratando. Então, um caso que eu cito na dissertação é o filme 50 Tons de Cinza, que ele surgiu como uma fanfiction da saga Crepúsculo, da franquia Crepúsculo, e os estúdios, os produtores acabaram comprando os direitos e contratando a criadora, a escritora da fanfiction para readaptar e escrever para o filme, né, para os livros e depois se tornar no roteiro do filme. E daí a gente pode entender que foi um fã que foi apropriado e começou a trabalhar para a indústria. E aí, nisso, eu uso o termo, mas não da forma como tradicionalmente tem sido trabalhada. Também tem a questão do ativismo de fãs, que é um conceito que sempre que eu falo dentro do círculo da PC, todo mundo faz uma careta. Mas existe o ativismo de fã, que também é um termo muito usado nos estudos de fãs, que é quando os fãs se mobilizam para uma causa. Então, por exemplo, a gente vê muito em protesto pessoas com cartazes em referência a Game of Thrones, a Senhor dos Anéis, ou alguma franquia assim, comparando tal pessoa que está sendo protestada com Voldemort ou alguma figura icônica da cultura pop. Existem fandoms que se organizam para fazer instituições de caridade, enfim, algumas ações desse tipo. Isso é chamado de ativismo de fãs,
Mas também existe toda uma polêmica por trás, porque, segundo a lógica da EPC, é o termo que não é apropriado da forma correta. Mas ainda assim, aí são duas, eu tive que sempre fazer essa dualidade, falar como que era em um dos subcampos, como que era no outro subcampo, e tentar falar por notas de rodapés e por parágrafos explicativos várias vezes qual dos dois que eu estava me apropriando. Ai, legal, e é importante mesmo fazer essa discussão e essa diferenciação, né? Porque é muito comum, até entre os autores aqui do norte do globo, essa defesa quase que restrita de atividades que seriam trabalho, né? E que nem sempre são, e pela linha que a gente segue do César Bolanho, essa discussão já está bem avançada, né? Então é importante também a gente deixar sempre isso bem delimitado, né? E Manuel, como é que fica a questão do fetichismo da mercadoria nessa aplicação de trabalho que os estudos de fãs consideram? Tomadas essas devidas diferenciações também. Rafaela, então, é uma questão bastante complexa, né? Ela é uma questão que a Ayane teve que lidar com alguma dose de coragem, porque, de fato, esse é um dos pontos do debate sobre o trabalho, em que, mais do que se vislumbrarem como possibilidades de encontro, os estudos de FAM e a EPC, particularmente, como a Ayane diz, o debate brasileiro sobre a EPC, eles divergem, né? Aí é um ponto assim que vai ter, um vai repelir o outro, né? Nessa dimensão. Então é muito complicado. Talvez de fato seja interessante trazer à discussão os elementos da questão relativa ao fetichismo da mercadoria para tentar burilar o caminho, né? Lidar com esse caminho de um jeito mais, sei lá, talvez menos complexo, ou que visasse uma compreensão do processo em conjunto, que é o esforço do que a Ayane visa desenvolver, né? Então, primeiro isso, assim, o estudo de fãs, a gente, se eu entendo bem, poderia ser avaliado como uma espécie de desdobramento dentro de um debate maior, né? Ou dos desdobramentos possíveis dos estudos culturais, né? Então, esta dimensão é a primeira a levar em consideração. E aí os estudos culturais entram no debate, entram na questão, das questões relativas não só à comunicação, né, mas também em relação à comunicação, interessados em observar os critérios relativos à agência, né? Então, a ação humana, principalmente daqueles que seriam menos observados durante muito tempo nos debates em comunicação, que são as pessoas constitutivas dos públicos, né? Então, a observação dessas pessoas, do público, então, um interesse pelos estudos de recepção e tal, né? Levaram os estudos de fãs, especificamente no âmbito, se desdobrarem bem no âmbito dos estudos culturais, né? Então, essa é talvez a primeira dimensão que vale a pena observar. Na discussão que a gente faz da economia política da comunicação no Brasil, eu lembro que aquele que é um dos textos fundadores e mais complexos aí dessa discussão, que foi publicado pelo César Bolanho no livro Campo Aberto, né, que é aquele debate sobre o apêndice teórico-metodológico. Ele começa esse texto falando justamente como as discussões relativas à comunicação estavam presas nessa dicotomia, vamos dizer assim, entre experiência e estrutura, né? Então, um interesse pela dinâmica das agências, que é o termo como os estudos culturais levam adiante, e, por outro lado, alguma coisa que seja relativa às estruturas próprias à dinâmica da comunicação, e que vinha propriamente, então, de um certo estruturalismo e tal, e que aí estava voltado mais a uma dimensão da ideologia. Então, o conceito que a EPC vai desenvolver de forma social, né, especificamente forma social da comunicação, eu acho que vence muito desses problemas e seria salutar nessa discussão sobre os fãs e relativamente também sobre o trabalho, porque aí você consegue identificar onde efetivamente
é o caso de apontar o que é trabalho e, consequentemente, o que não é trabalho, né, nesta dimensão, que é da comunicação propriamente dita, então da forma social da comunicação. Então, acho que o texto do César Bolan, do Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, quando ele vai fazer umas discussões sobre o trabalho cultural, ali já é um ponto muito relevante para a gente entender isso, né? Então, que mercadoria é produzida e em que termos essa mercadoria é produzida no âmbito da comunicação, é para a gente não se equivocar na ideia de que as pessoas, né, os fãs, estão trabalhando, o que não significa que eles não são peça importante ou parte significativa decisiva pelas suas próprias ações, né, do processo que, no final das contas, gera esta mercadoria. Mas daí a identificar ali como trabalho vai um problema muito significativo, né? Então, e aí a gente entra na discussão do fetichismo da mercadoria. Eu tento fazer esse debate, trazer essa dimensão do fetichismo da mercadoria para a discussão, exatamente porque acho ela relevante. Também no trabalho do César Bolanho, ele vai identificar num dado momento a ideia de que existe uma espécie de pressuposto da lógica das pessoas, né, que são possuidores de mercadorias e que, portanto, se encontram no mercado para trocar mercadoria. Esse é o momento ali, né, em que ele começa a identificar a forma social da comunicação. Mas o pressuposto desse processo se dá com o encontro de pessoas tentando garantir o acesso às suas necessidades, né? Então, resolver as suas necessidades básicas. Essas pessoas se encontram visando trocar valores de uso, digamos assim, ou estabelecer relações em torno de valores de uso. Então, pensando no aspecto do que o Marx fala também, sobre o que é o pressuposto, né, da lógica da mercadoria, também para o âmbito da comunicação. Mas vejam, esse pressuposto é o suporte material por meio do qual essa mercadoria, que é a própria da forma social da comunicação, vai se desenrolar. Então, não é o caso de se equivocar aqui e encontrar lá processos de trabalho, né? Então, esse processo de encontrar o trabalho ali, ele vai se desenvolver historicamente num sentido muito mais complexo, né? Então, tem muita coisa a se dizer aqui. O Rui Fausto, nos seus debates sobre o Marx, também fala sobre o que seria um processo análogo ao fetichismo da mercadoria, que é o equívoco, digamos assim, né? Ou uma forma da abstração real funcionar, né? Então, a falsa consciência socialmente necessária, a ideia do convencionalismo também o é. Então, pessoas se encontrando para estabelecer atos comunicativos ou para resolver as suas habilidades, etc., os seus desejos em torno daquilo sobre os quais elas são fãs, não deve ser considerado ou configurado relação de trabalho ou articulação de trabalho, a não ser que, obviamente, os fãs se organizem para tal. Aí é um outro critério, né? Então é óbvio que há processos e processos. Se a partir de um dado momento um fã se organiza de tal modo a estabelecer com que a sua atividade como fã se torne também um produto no campo da indústria cultural, ele também está trabalhando, né? Mas não exatamente ou imediatamente a sua ação como fã. Esta é uma ação fundamentalmente desdobrada da comunicação, né? Então, num gesto do consumo. O Anderson falou muito bem o esforço, né, que é talvez um dos problemas ou lacunas relativas à EPC, que seria estudar a lógica do consumo. Eu acho que estudos de fãs trazem muito deste elemento para a EPC conseguir fazer um diálogo saudável com relação a isso. Mas nessa dinâmica do debate sobre o trabalho, realmente é o momento onde há uma confusão muito grande. E essa confusão, ela é obviamente uma confusão própria da dinâmica do objeto, tá? Não é uma falha metodológica, né? É uma dificuldade de estabelecer o conhecimento em cima dele. Muito bom, Manuel. Ayane, você gostaria de fazer algum comentário a respeito do que o Manuel acabou de falar? Então, essa fala do Manuel é muito pertinente, eu concordo com tudo que ele falou, mas eu queria acrescentar que dá para falar de trabalho, pela forma como a EPC fala de trabalho, a partir dos fãs, não do jeito que está sendo falado nos estudos de fãs, né? A partir dessa lógica do prosumer, relacionando isso com o trabalho.
Mas também falando desse livro do Bolanho, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, esse livro foi fundamental para mim, porque quando eu falei que eu queria pesquisar fã pela linha da EPC, que era do grupo da Ubscom que eu tinha acabado de entrar, muita gente falou que não tinha como, porque era assim, como o Anderson falou, não se estuda a etapa de consumo pela linha da EPC. E aí eu estava meio que perdida, sem saber o que fazer, e eu li esse livro. Quando eu li esse livro, ficou muito claro para mim que tinha interseções muito claras, só que latentes ainda. Então, e isso principalmente pela lógica do trabalho, só que era o trabalho do trabalhador criativo, do trabalhador cultural. Porque eu vejo que atualmente, principalmente, né, quando a gente pensa no monitoramento digital e que os fandoms estão populando a internet praticamente, a gente vê que tem uma lógica muito forte que é possível de se apropriar dessas discussões de fãs, dos desejos de fãs, das manifestações e hashtags, etc., para moldar a forma com que o trabalhador cultural vai trabalhar, vai produzir, vai criar. Então, tem a lógica da unicidade do produto cultural, que vai levar à aleatoriedade da realização. Tudo isso dá para ser discutido também quando a gente pensa as demandas, as vontades dos fãs, e quando a gente pensa que o fã hoje é uma parte do público que não dá para ser ignorada, porque como a gente está lidando com um mercado cada vez mais nichado, segmentado, o fã acaba sendo, em alguns casos, todo o público, ou a maioria, a grande parte do público. Então não dá para ignorar esses desejos deles, mas ao mesmo tempo, quando a gente passa a valorizar tanto esses desejos, pode ser que os produtores, provavelmente, né, os produtores estão delimitando a criatividade desse trabalhador para que eles atendam demandas dos fãs. E aí, quando a gente pega aquela fala do Bolanha, que eu acho que é a partir do Zalo, de que o trabalho cultural, o trabalho criativo tem a marca do seu realizador, e isso é considerado no consumidor também, pelo consumidor também, toda essa lógica de interferência por parte desse monitoramento, dessa necessidade de atender vontades, pode ser discutida. É uma coisa que eu não fiz na dissertação, porque não era o objetivo, mas é algo que eu penso em continuar estudando nessa interseção que eu planejo continuar seguindo. É muito interessante ver essas interseções e ver o quanto que o fã vai delimitar algumas escolhas do produto e do produtor e o contrário também, né? O tanto que a própria indústria produzindo vai quase que criando fãs, assim, criando um perfil muito específico de consumidor dos seus produtos, né? Eu participei de um curso aqui em Portugal, era um curso sobre como escrever canções, né? Era um curso sobre música e composição musical. E uma das coisas que a gente discutia no curso era que hoje em dia, para você fazer um hit de sucesso, você tem uma receita pronta na internet que muitos e muitos compositores e artistas usam, e que é por isso que a gente tem as coisas tão pré-moldadas também, e as músicas são cada vez mais curtas por uma série de lógicas, e tem um tipo de refrão, e o refrão tem que entrar logo na música, você não pode ter uma introdução muito longa, porque as pessoas não param para ter atenção, né? Enfim, uma série de coisas, assim. Ayane, você quer comentar? Eu também fiz um curso que fala alguma coisa parecida. Eu fiz um curso sobre distribuição de cinema, de filmes, e eles perguntam, né? Esse filme que você quer distribuir tem alguma celebridade de grande porte? Quantos seguidores essa celebridade tem nas redes sociais? Será que ela consegue vir para fazer coletivas de imprensa ou participar de pré-estreias no país? Tudo isso também é levado em conta. E tudo isso é muito forte em toda a cultura pop, né? Esse uso que você falou de lugares pré-moldados, né? De clichês, é ele mais ou menos que vai delimitar a cultura pop, que também é outro tema que eu não vi muito comentado na EPC, que eu particularmente amo, e eu acho que é importante até para atrair mais pesquisadores jovens, e o uso de clichês, o uso de narrativas comuns ou de fórmulas que o consumidor já conhece, isso é muito característico da cultura pop em geral. É muito interessante mesmo, né, observar tudo isso.
E, além de tudo isso que a gente está comentando aqui, um aspecto relevante da sua dissertação de mestrado é que você fala das condições nacionais da cultura de fãs, né? Você busca observar traços de diferença na consolidação da cultura de fãs no Brasil em comparação com outros países. E quais são esses traços, então, quando a gente pensa Brasil e outros países? Bom, a grande característica do fã brasileiro que motivou a minha pesquisa foi esse título quase que autodenominado de melhores fãs do mundo, né? Quando a gente vai entrar em qualquer fandom brasileiro, a gente vê que eles se consideram os melhores do mundo, os mais ativos, os mais engajados, e muitas vezes eles estão certos, porque se a gente for olhar os shows brasileiros ou as bilheterias daqui, ou até quando a gente vai em qualquer comentário de um famoso internacional, a gente vê lá, Please Come to Brazil várias vezes, Brazil loves you. Então, a minha pesquisa, a parte real da pesquisa, né, além dessa interseção que eu tentei fazer para conseguir, de fato, mergulhar no meu objeto, vai partir de tentar entender quem são esses fãs transnacionais, que são os fãs brasileiros que idolatram algum objeto cultural midiático, né? Não, apesar de existir fã de política, fã de religião, fã de marca, como você falou, eu vou focar nos fãs midiáticos de algum objeto da indústria cultural mesmo. Enfim, os fãs brasileiros, pelo que eu consegui mapear, que foi a partir de teses e dissertações, né? Então eu fiz uma revisão bibliográfica e eu fiz uma análise temática de todas essas teses e dissertações que eu consegui encontrar que falassem desses fãs transnacionais. Eu encontrei que a principal característica, ao meu ver, que vai gerar essa intensidade muito forte nesse público, vai ser a capacidade de organização que a gente, né, me colocando como fã também, consegue ter. Então, tem uma hierarquia muito forte nos fandoms, tem uma lógica de regras, como se portar, como consumir, qual tipo de leitura deve ser feita. Tem toda uma facilitação para consumo, como eu já falei, de disponibilizar legendas, de fazer links, de disponibilizar links de downloads, apesar de não ser legalizado, né? Isso é muito, muito comum, uma das práticas mais comuns nos fandoms. Tem produções independentes de fãs, tudo isso que a gente vê que aflora em qualquer outro fã no mundo inteiro. No Brasil eu vejo que é mais forte, muito mais organizado, muito mais pautado de uma forma que vai ser o mais efetivo possível. Eles visam sempre essa efetividade mesmo. E aí, quando chega a hora de mostrar isso, seja indo para fila de show, indo para a porta de hotel, fazendo campanha no Twitter, qualquer uma dessas formas, eles já estão organizados de tal forma que fica muito fácil ir lá efetivar. Então, a gente vê que no Twitter, do nada, a gente menos espera, tá subindo hashtag para algum cantor ou para algum artista específico, e a gente não sabe de onde surgiu, mas quando a gente para pesquisar, tinha toda uma mobilização que já durou alguns dias, algumas semanas, que teve uma proposta para como ser feita da melhor forma possível acontecendo nos fandoms. Então, esses grupos, para mim, são a real diferença dos fãs brasileiros. Mas, além disso, tem todo um caráter histórico e social e cultural que vem antes, que eu acho que fez a gente chegar até aqui, né? E aí eu vou trazer principalmente o Celso Furtado para falar disso, mas eu também trago o Gessé de Souza e o Sérgio Buarque de Holanda para eu conseguir mapear como que surgiu essa adoração por produtos culturais internacionais. E aí a gente vai ver que desde a chegada da família real ao Brasil, desde a nossa colonização, e principalmente com a chegada da família real, a gente vai ter essa necessidade de mimetizar culturas externas, principalmente de economias desenvolvidas. Então, a coroa vem para cá e ela assume o topo da pirâmide hierárquica brasileira. E todo mundo vai tentar se aproximar a ela. E aí a gente entra na lógica do capital social do Bourdieu. Se a gente não vai conseguir se aproximar desse topo economicamente, a gente vai tentar pelo capital social. Então, a gente vai tentar falar do mesmo jeito que eles falam, vestir do mesmo jeito que eles vestem e, principalmente, consumir o que eles consomem. E a cultura local, a cultura, no caso, na época, era principalmente africana e indígena, vai sendo deixada de lado para que a gente vá consumir essa cultura europeizada, portuguesa ou afrancesada, né?
depois da Segunda Guerra, claro, isso, e com o American Way of Life. Isso passa a imperar a lógica do American Way of Life, né? Os Estados Unidos ganham esse lugar que antigamente era ocupado pelo Velho Mundo, pela Europa. E aí a gente vai ter essa idolatria que eu acho que prepondera até hoje. Tirando o Japão, que é uma lógica diferente, porque tem uma migração muito forte de japoneses para cá, e eu acho que isso justifica o grande consumo de animes e mangás e a cultura otaku no Brasil, que é muito, muito, muito forte. Mais forte do que eu esperava. Eu fiquei muito surpresa quando eu fui descobrindo isso. Mas tirando isso, eu acho que todas as outras os grandes fenômenos da cultura pop que imperam no Brasil são americanos ou primeiro batem nos Estados Unidos para chegar aqui, como é o caso de Harry Potter, por exemplo, né? É britânico, mas às vezes as pessoas nem sabem que é britânico, porque sempre parece que tem aquele caráter americanizado que é o que a gente vai idolatrar. Então eu acho que é isso. Eu acho que nosso passado, nossa forma específica de colonização vai levar a gente a essa tendência, digamos assim, de adorar, idolatrar, mimetizar, o que seja, culturas de economias desenvolvidas, culturas externas. E tem todo aquele viralatismo brasileiro que se fala, né? Eu acho que também dá para entender um pouco a partir daí. E aí isso vai levar a gente a tentar sempre demonstrar o maior amor possível e se diferenciar dos outros fandoms para, de fato, comprovar esse tal capital social que a gente tanto quer ter. E isso eu acho que vai ser feito a partir dessa grande organização que se tem nos grupos de fãs, principalmente hoje com a internet. Ayane, pensando na questão do produto, os próprios produtos culturais brasileiros vão ficando cada vez com uma cara de produto tipo exportação, assim, dentro da medida do possível, né? Eu pensei muito no caso da Anitta, que tem todo um projeto para conseguir uma carreira fora, e aí ela faz um monte de parceria com cantores de fora, né? Tanto latino-americanos como os americanos, os norte-americanos, enfim. E aí ela vai também criando esse fandom muito parecido com o que é esses da cultura pop tradicional, etc e tal, né? Muito interessante. Anderson, você quer comentar alguma coisa? Sim, porque acho que essa última fala levanta um monte de possibilidades, né? Você deu uma possibilidade, Rafaela, que é a questão da Anitta. Tem até um estudante lá da economia em Santana que estava, pelo menos, né, até o ano passado, pensando em fazer um TCC sobre as estratégias de internacionalização da Anitta, né? Enquanto estratégia de mercado, de lançar, em vez de um álbum, mas lançar clipes, que foi uma fase de 2, 3 anos atrás, né, de lançar clipes ao longo do ano, em vez de lançar um álbum com cinco músicas, 6, 7, 8 e tal. Ela lançava clipes para cada um voltado para um público diferente. Então tinha a música mais próxima ao funk carioca, gravada no morro. Aí tinha a música mais com rapper dos Estados Unidos, música mais latino-americana, né, digamos assim, mas aí, variando também e tal. Mas, além desse caso, né, pegando a questão dos fãs, na verdade, a gente tem uma origem histórica, né, duas questões conceituais são muito importantes nisso que a Yane falou da questão da mimetização. Né? Para além de ser algo de uma escolha de reproduzir o de fora, a gente tem toda uma constituição, como ela disse, do American Way of Life, né, que isso vai se representar ali na década de 70, enfim, a Unesco, né, vai atuar muito fortemente naquele período dos anos 70 e nos anos 80, com o relatório McBride, nos anos 80, pedindo uma nova ordem mundial de informação e comunicação. Dentre as críticas, tem o livro O Paralelo, o Pato Donald, que é um dos clássicos latino-americanos, ainda que o Matelar seja coautor, mas estava naquele momento no Chile, que é justamente de como os enlatados, né, de séries e tudo mais se apresentaram fortemente naquele período. E hoje talvez até menos, mas no início dos anos 2000 se comentava muito, né, que a Globo um dia, aliás, na primeira década dos anos 2000, um pouquinho logo depois, que a Globo poderia ser considerada um bastião da cultura nacional em breve, né, da gente ter que defender a Globo por conta disso. Enfim, anunciou no último domingo que vai refazer Pantanal, né, novela da Manchete de 90.
que é muito Brasil, e um Brasil cada vez mais que vem... o meio ambiente, na verdade, do Brasil vem cada vez mais sendo maltratado e agora sem nenhuma máscara, sem nenhuma vergonha de deixar a boiada passar. Mas assim, a gente tem esse momento histórico, né, que vai ser o berço também, né, tanto dos estudos culturais quanto da economia política da comunicação, que é uma crítica dessa interferência, desse modelo que mais do que ser puramente cultural ou naturalmente cultural, mas também era um modelo dos Estados Unidos que envolvia economia e política, né? Então a gente tem claramente ali, pós Segunda Guerra, a extensão da lógica do capital na cultura enquanto um planejamento de Estado e de dominação, né? De construção de hegemonia. E a indústria cultural vai ser criticada muitas vezes a partir disso, né? Quanto o conceito de propaganda, que geralmente é a intermediação entre o papel do Estado e esse controle do Estado também, né, essa disputa em torno do poder do Estado, o quanto que também vai ser para delimitar quais são os modos de viver, né, vindo não só de uma líder nacional como a Globo, mas a partir de séries e tudo mais, e modificando culturas, porque também há toda a questão do desenvolvimento desigual, de como algumas culturas são apropriadas pelo mercado, são transformadas em outra coisa, enfim, né, para ser mais palatável para o mercado mesmo nacional, e todas as discussões que se envolvem também sobre quais são os modelos ideais ou não, o que é cultura popular ou não, que daria muita coisa que diga a Lilian Schwartz recentemente. Mas é uma discussão longa, porque ao mesmo tempo a gente tem um período de Constituição no Brasil, ali ainda nos anos 70, mas especialmente anos 80 e os anos 90, do padrão técnico-estético que é do Grupo Globo, ali abertura política e tudo mais, vai ter quebra e volta na indústria do cinema, que volta na segunda metade dos anos 90 em diante com o padrão da Globo, e como muita coisa culturalmente é constituída a partir disso e a partir também do centro, né? A partir de Rio e São Paulo, especialmente, delimitando sotaques, formas de falar, formas de vivência, inclusive entre povos nacionais, né? Entre pessoas de alguns estados do Brasil, algumas regiões. Então, como essa questão é puramente para além da questão da publicidade, de analisar o mercado e o consumo, mas a lógica da propaganda enquanto estilo de vida é algo muito presente quando a gente estuda a mediação tecnológica mesmo lá atrás, mesmo de fora para dentro, mas inclusive internamente. E o quanto isso, por exemplo, acaba beneficiando, eu comentei rapidamente semana passada, alguns tipos de capital mesmo, né? De quanto no futebol a mídia acaba ajudando também no capital simbólico, né? De fazer com que certas pessoas de determinada região gostem mais de um clube ou outro, mas como esse processo hoje em dia é muito mais internacionalizado, né? A gente vê times como o Bayern de Munique, o PSG e tudo mais, ajudando a construir marcas internacionais e modelos de consumo, de torcedores, porque o futebol também é muito ligado ao consumo, a parte mercadológica, de consumir um aplicativo de streaming, comprar camisas e se colocar enquanto torcedor, determinado clube, mesmo com essa distância e tal, o quanto essa lógica do sentido comunitário, que é importante a gente sempre lembrar, acaba sendo marcada também por uma constituição desse capital simbólico que tem outros interesses, né? Que tem outras possibilidades, ainda que, ficando na EPC e não sendo apocalíptico, desculpem, quanto a isso, né? O quanto isso ao mesmo tempo reflete a contradição do capital, porque permite uma série de revoltas ou algo do tipo quando esse grupo se entende enquanto comunidade, que é diferente de se entender apenas como consumidor, ainda que seja, né? E aí isso pode gerar protestos, manifestações, enfim. J.K. Rowling recebendo uma série de manifestações por conta de atitudes que seriam LGBTQ-fóbicas recentemente, inclusive do fandom do Harry Potter, entre outras coisas, né? Porque a gente está tratando, no final das contas, também de um conjunto de afinidades, isso a Yane coloca muito bem no artigo, imagino que a tese também, que no final das contas é para quebrar, de um lado, você tem claramente a aleatoriedade da mercadoria, né? E os limites do próprio capital, mesmo na relação
de produção, de publicidade, propaganda e tudo mais, né? Então, você tem esse limite estabelecido, ainda que o capital tente, a partir da forma interação, para usar os termos lá do Figueiredo, do Carlos e do Bolanho, que a Ayane também cita no artigo, né? Ainda que essa interação se dê de uma forma muito mais aprimorada também para que o capital consiga mais dados e possa tratar mais esses dados, né? Então, assim, aquilo que eu falei no início do programa passado, da dupla contradição capital, trabalho e economia e cultura, que eu acho que é a base do indústria cultural, informação e capitalismo, ou seja, a base para a gente entender como a EPC deve chegar à maior parte dos objetos culturais, se faz marcante também nesse caso ao se estudar fãs, né, de como essas comunidades se fazem presentes, mas você vê, a gente está falando aqui, nessa quase uma hora, dessa contradição economia e cultura, e quanto às vezes uma parte aparece maior do que a outra, ou vice-versa, né? Isso é bem interessante se observar e leva para um monte de coisas para além da que eu tentei elaborar aqui, diria em forma de mais um ensaio do que de uma organização científica e lógica de pensamento. É verdade, e de certa medida a gente volta também para a questão do fetiche da mercadoria, né? E tudo que se deposita ali nesse produto a ser consumido, porque envolve também questões de identificação, de política, então se determinado artista se coloca politicamente a favor ou contra determinado grupo político, isso também mexe com os fãs, ou se determinado artista faz a defesa de algum grupo, né? Se é LGBTQI+, ou se é pela questão feminista, ou pela questão contra o racismo e etc, etc, né? Enfim, a gente vai embrenhando aí por muitos caminhos. Manuel, você quer comentar alguma coisa a partir da fala do Anderson? Rafaela, essas falas, tanto a Daiane respondendo a dimensão da questão nacional, quanto a do Anderson, remetem, me parece, assim, ao que é a origem, né, dos debates que vão gerar a economia política da comunicação no Brasil, né, porque ela se organiza justamente em torno do debate de uma questão nacional, né, que é o mercado brasileiro de televisão. Então, eu estou falando do livro que, em geral, a gente entende como o formulador da ideia de economia política da comunicação no Brasil, que é o livro do César de 88. Né? Tem vários elementos possíveis ali a fazer esse debate, quer dizer, ele está buscando um conceito adequado àquilo que a Escola de Campinas, né, de Economia Política de Comunicação, chama de capitalismo tardio, que já é um debate sobre a questão nacional, né? Então, portanto, uma forma de lidar ali com a discussão do desenvolvimento e da dependência, né? Então, ele vai tentar organizar aí um conceito de indústria cultural adequado a isso, né? E vai remeter justamente, no primeiro momento, a uma discussão sobre a publicidade, né? Então, consequentemente, aos processos de formação de audiência, né? Então, que já é formulando o argumento que vai gerar a ideia do trabalho que cria, então produz audiências, portanto, né? Então lida com esse elemento. Tem, acho, duas coisas interessantes ali naquela discussão, entre outras, né? A primeira, a ideia é a seguinte, que então ainda se baseando nas discussões da Escola de Campinas de Economia Política, né? Então o César vai remeter ao trabalho da Maria da Conceição Tavares, que faz uma discussão sobre o caso brasileiro e a dimensão ali do que na linguagem marxista tal são o nível 1 e o nível 2 de relações de consumo, né, especificamente. Então, o consumo de luxo propriamente dito, então seria um consumo capitalista, digamos assim, né? E aí o consumo que é próprio da classe trabalhadora, que é o da reprodução da força de trabalho, né? Então, se o exemplo clássico da indústria cultural lida com justamente essa esfera, né, econômica, atuando decisivamente no âmbito da reprodução da força de trabalho, então, portanto, nesse âmbito
do consumo próprio da classe trabalhadora, a consolidação da indústria cultural no Brasil sempre bateu nisso como um problema, porque a formulação de uma classe trabalhadora no Brasil sempre foi um negócio rodeado de outras contradições ou outros, vamos dizer assim, outros arcabouços, né, que são mais complexos do que o exemplo clássico. Então é como se a indústria cultural acabasse girando num país que tinha o consumo de luxo como um aspecto decisivo. Essa é uma das questões relevantes, né, dentre as várias. E a outra que eu acho que é bem interessante de ver é que há uma contradição em jogo aí, porque na medida em que a indústria cultural visa um dos seus aspectos tem a ver, né, um eixo, né, determinante, é essa dinâmica da publicidade, então, portanto, que vai ser a lógica de financiamento. Então, a indústria cultural ela vai se espraiar em outros âmbitos da consolidação de uma rede nacional de comunicação. É essa a ideia, né, de mercado brasileiro de televisão. Então, vai se consolidar em uma série de espaços, né, de lugares de maneira muito complicada, porque os mercados locais, em muitos momentos, eles prescindiam de qualquer lógica própria a essa dinâmica da publicidade, até porque seria muito caro ou custoso, não tinha essa mesma dinâmica, né? E ainda assim a indústria cultural vai se espraiar para esses diversos lugares. E isso vai acontecer fundamentalmente por conta do interesse político, porque aí sim a força política se pautava bastante pela ideia de que a indústria cultural precisava chegar, né? Então um mercado de televisão como esse, uma rede de televisão, precisava chegar em lugares onde o político gostaria de falar, né? Esse era um assunto menos relevante, digamos assim, do tema do César no livro de 88, e que é só, eu acho que com o Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que ele vai conseguir encontrar os dois mecanismos aí, o mecanismo que faz essas duas coisas funcionarem, né? Sobre a lógica da função propaganda e da função publicidade. Eu imagino que isso deve gerar um monte de debate sobre essa questão relativa ao caráter dos estudos de fãs no Brasil e que a Ayane desenvolveu muito bem na dissertação dela. Ayane, você gostaria de fazer algum comentário final sobre essa relação entre essas redes mesmo que o César Bolanho esmiuçou no trabalho dele e como que seria uma atualização disso e a relação disso com os fãs hoje em dia? Então, a conclusão do meu artigo, que foi para a Intercom, e também mais ou menos o que eu chego na dissertação, é que para que a gente possa fazer essa interseção que eu proponho, tem que perpassar os estudos culturais. E eu acho que essa fala do Manuel vai me ajudar a justificar isso. Então eu posso trazer aqui o Raymond Williams e o Canclini. Raymond Williams para falar sobre a televisão, né, no livro dele, e o Canclini para falar sobre como que às vezes a gente tem essa visão pessimista de que pela globalização e por esse consumo internacionalizado, as culturas externas estão meio que tomando conta, dominando as culturas locais, quando ele fala que, na verdade, claro que existe um tipo de apropriação por parte das indústrias, das culturas externas para as culturas locais, mas também tem o contrário. A gente vai adaptar as culturas externas para a nossa bagagem cultural, social, para os universos identitários, que é o que o Mark Schneider fala na Dialética do Gosto, no livro dele chamado A Dialética do Gosto. Então, esses dois autores vão me ajudar a fazer essa ponte. Então, eu entendo que esse padrão Globo de qualidade e toda a lógica do mercado brasileiro de televisão, ele vai ter alguns braços e algumas inspirações internacionais, que é passado, tem muita inspiração, até porque a gente, no Brasil, né, com os enlatados, as séries, os filmes, a gente vai ser educado, entrado audiovisualmente a partir, principalmente, da indústria hollywoodiana. Então, tem que ter sempre, para que a gente consiga consumir de uma forma que a gente já está acostumado, tem sempre que ter algumas referências a esse mercado, mas a gente vai adaptar ao que a gente está também conhecendo e gostando da nossa forma. Então, a novela brasileira, ela não tem nada a ver esteticamente e tecnicamente com algumas séries, por exemplo, né? O formato é totalmente novo, então a gente conseguiu adaptar dessa forma. E eu acho que os estudos culturais vão conseguir ajudar a gente a entender essa dualidade que vai ter. E é por isso que eu proponho essa interseção, eu acho que é muito rica,
não só para falar de estudos de fãs, eu sou muito fã dos estudos da EPC e dos estudos culturais ao mesmo tempo, então para mim foi muito legal quando eu estava desenvolvendo a dissertação e percebendo que tinha esses paralelismos que podiam ser traçados, porque eu ia conseguir falar das três coisas, esses três subcampos que eu gosto tanto, né? E aí esse conceito de dependência, eu acho que vai por essa lógica. Existe, claro, uma dependência, mas não é como se nós fôssemos completamente dependentes, né? A gente também tem nossa vontade, a gente também tem nossa forma de interpretar, de apropriar. Os fãs, eles são um símbolo muito forte disso. O Jenkins vai falar que uma das características de tornar o fã um fã é que ele consegue ter apropriações próprias a partir da interação com outras pessoas, com outros fãs. Então, eu acho que pra gente falar de dependência, a gente não pode ignorar isso, né? Não é totalmente submisso, não é totalmente preso por uma lógica que o antecede. Tem um pouco de agência também, né? E aí vai entrar a teoria da estruturação do Giddens, que a estrutura vai moldar as possibilidades da agência, mas dentro dessas possibilidades, as agências que vão ser feitas conseguem remodelar uma estrutura e vai nesse ciclo, claro, que a estrutura impera, mas a agência também consegue incomodar de alguma forma. Gente, muito legal, né? Foi muito legal o nosso papo hoje para a gente falar sobre estudos de fãs. Acho que é um campo aí que a Yane está desbravando e que ainda tem muita coisa para ser feita a respeito, né? Então eu gostaria de agradecer. Hoje eu tomei aqui a bancada da apresentação do Jogando Dados. Gostaria de agradecer a Ayane pela participação. Muito obrigada, viu, Ayane? Eu que agradeço o convite. Eu já escutei alguns episódios e eu ficava, meu Deus, quanta coisa inteligente sendo falada. E quando o Anderson mandou mensagem, nem acreditei. Fiquei feliz de verdade. Obrigada, gente. Ai, com certeza você colaborou para mais um episódio muito legal, incrível. E agora eu vou agradecer também os meus companheiros. Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela. Muito boa apresentação, muito boa estreia. Não esquecer também, né? Saúde, Gabriela, não pôde participar hoje, mas estamos juntos. Cuide-se. Obrigado, Manuel, também, pela parceria de sempre. Muito obrigado, Ayane. Acho que foi um bom papo, né? Vamos ver, inclusive porque, por conta do tema, como você disse em algum momento, pode circular também para mais pessoas, para diferentes perspectivas e gerar mais diálogo, que eu sei que você já faz, mas gerar mais diálogo também nessa perspectiva de estudo sobre os fãs, seja a partir de estudos culturais, da linha de estudos de fãs mesmo, né, já que também vem se constituindo como um subcampo científico, e também para a EPC, para que mais pessoas possam escutar este episódio Jogando Dados e se interesse por estudar, sei lá, Anitta, Beyoncé, enfim, né, e suas estratégias de mercado, de público, de consumo, enfim, há um conjunto de possibilidades muito interessantes de estudo e a EPC precisa estar acompanhando também, né? A gente faz sempre uma discussão teórico-conceitual, mas sem esquecer da análise cotidiana, digamos assim. Este episódio ajuda a construir enquanto mais um exemplo disso. É isso e até o próximo episódio. É isso aí, a gente nunca esquece da nossa Gabizinha. A Gabi, infelizmente, tá dodói, mas ela já tá se recuperando, vai ficar tudo bem. E também do Gui, né? Do Guilherme, que tá hoje só nas edições, vai trabalhar com a gente ali só nas edições. Só não, né? É um grande trabalho. E por fim, então, deixa eu agradecer aqui o Manuel. Manuel, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Rafaela. Foi um baita episódio. Eu tive a oportunidade de participar da banca de defesa de dissertação da Ayane, e na oportunidade eu já tive lá um momento para dizer que o trabalho dela é muito interessante. Ela mobilizou uma série de instrumentos metodológicos e uma grande quantidade de leitura, né? Então, uma dimensão bibliográfica bem extensa. Isso é muito importante de dizer, porque identifica que ela está interessada no debate dos estudos de fãs, e ela vai reconhecendo tanto também, nessa que você está falando da dualidade, metendo o pé em cada barco, ela vai reconhecendo tanto que a economia política da comunicação tem a falar sobre
esses assuntos, né, que são muito importantes também para a EPC sair fortalecida desses processos. Então, agradecer a Yane por ter trazido para nós esse momento de fazer esse grande debate. Ao Anderson pela parceria aí, estamos juntos, cara. Então, mais uma semana do nosso trabalho. A Gabriela torcendo bastante, porque ela vai logo recuperar aí dos seus problemas de saúde, coisas simples, vai resolver logo. E Guilherme, segura a onda aí da técnica, que é nós. Passando calor, reclamando do calor, mas estou feliz. Beijão, Rafa, até. Então, gente, é isso. Até o próximo episódio. A gente espera vocês aqui no Jogando Dados com mais convidados e mais pautas incríveis. Beijão. Nós nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um de nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa.